Olá, alunos do terceiro ano, continuação do assunto no segundo período. Fórmula bastão, ok? É isso que nós vamos estudar agora. Nas últimas aulas nós estudamos a fórmula estrutural plana, essa que eu circulo aqui para você, na qual aparecem os carbonos e os hidrogênios. Mas essa fórmula estrutural pode ser representada também na fórmula em bastão. Na fórmula bastão, você deve lembrar e saber o seguinte, que cada cantinho desse aqui, é um carbono. Então, cada cantinho desse significa que tem um carbono. E os carbonos estão ligados entre si. Ou seja, essa cadeia principal bem aqui no meio, ela está representada aqui na forma em zigue-zague, na forma bastão. E cada canto é um carbono, sempre. Nessa fórmula bastão, cada canto é um carbono e cada carbono é completado as suas ligações com o elemento hidrogênio e ele não aparece. Então ficaria assim, um hidrogênio, 2, 3, até chegar em 4 ligações para esse carbono. Esse aqui, 2 hidrogênios para ficar com 4 ligações. Esse aqui, 2 hidrogênios para ficar com 4 ligações. Aqui 2 hidrogênios para ficar com 4 ligações. E o último vai ficar com 3 hidrogênios para ficar com 4 ligações. Ou seja, essa cadeia é equivalente a essa bem aqui da fórmula estrutural plana. Então, na fórmula bastão, você identifica os carbonos e o hidrogênio ele é adicionado para você completar as ligações do carbono. Não se esqueça, observe aqui a nossa observação. O carbono e o hidrogênio ficam invisíveis na fórmula bastão, na cadeia em bastão, ok? Agora, nós vamos ver a classificação do átomo de carbono, que pode ser primário, secundário, terciário e quaternário, dependendo do número de carbonos que estão ligados a cada um carbono desse aí. Vamos analisar essa estrutura aqui no lado. Vamos identificar os carbonos. Carbono primário, vamos lembrar o conceito. É aquele que está ligado a um carbono. E aqui ele está identificado com círculo. Então aqui você tem esse carbono aqui, que é primário, porque ele está ligado somente ao carbono de baixo. Só esse carbono aqui, logo ele é um carbono primário. Esse outro, primário, está ligado só nesse carbono aqui. Outro primário, este aqui é primário, está ligado só nesse aqui de cima. Esse aqui é primário, porque está ligado só nesse carbono. Então, nessa cadeia, você tem esses carbonos primários. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos ao mesmo tempo. Ele está na cor rosa aqui na cadeia. Então, este aqui é um carbono secundário, porque ele está ligado em 2 carbonos ao mesmo tempo. Esse outro carbono, bem aqui no meio, também é um carbono secundário. Está ligado em 1 carbono e em 2 carbonos ao mesmo tempo. Então, isso identifica o carbono secundário, ligado a 2 carbonos. Carbono terciário agora é aquele que está ligado a 3 carbonos ao mesmo tempo. Esse é o conceito. A gente tem aqui na cor verde. Este aqui, ele está ligado em 1, em 2 e em 3 carbonos. Logo, ele é um carbono terciário. Este outro aqui, está ligado em 1, em 2 e em 3 carbonos. Logo, ele é um carbono terciário. O último carbono, o carbono quaternário, é aquele que está ligado a 4 carbonos ao mesmo tempo. E o único que você tem é este bem aqui, Ele está ligado a 4 carbonos ao mesmo tempo. Ele está ligado em 1, em 2, em 3, em 4. Logo, ele seria um carbono quaternário. Agora vamos estudar as ligações sigma e π. A ligação sigma é uma ligação que sempre vai ser simples. Então, nesse composto aqui, você tem 4 ligações simples.
Isso significa que cada uma dessa aqui é uma ligação sigma. Então, aqui você teria 4 ligações sigmas. Ligação π. A ligação π está presente somente nas ligações dupla e tripla de um composto. Na ligação dupla, como essa bem aqui, sempre a primeira ligação você considera como a sigma e a que fica embaixo como a ligação π. Assim, na outra dupla aqui no lado, a primeira é sigma e a de baixo π. Próximo exemplo. Uma ligação simples é uma ligação sigma. E quando a ligação é tripla? Na ligação tripla, como essa aqui no lado, sempre a primeira vai ser π, a do meio sigma e a de baixo π. Sempre assim. Você vai conferir as quantidades que existem de sigma e π dessa forma. Na geometria do carbono, você deve entender essa tabela. Esta tabela começa com a hibridação do carbono. A hibridação do carbono, quando é sp3, significa que ele tem 4 ligações simples, sua geometria é tetraédrica e o ângulo entre essas ligações é 109,5 graus. Quando a hibridação do carbono é sp2, significa que esse carbono tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Sua geometria é trigonal plana e o ângulo entre essas ligações é 120 graus. A última hibridação do carbono é chamado de sp. Carbono sp ele pode ter 2 duplas ou uma simples e uma tripla. A sua geometria em qualquer um desses 2 carbonos é linear e o ângulo entre as ligações é 180 graus. Logo, seria um carbono de hibridação sp. Vamos ver um exemplo de hibridação de carbono. O carbono 2 aqui nesta cadeia. Se você observar, ele tem uma dupla e 2 simples. Então, ele teria hibridação sp2, geometria trigonal, plana. E qual é o ângulo de suas ligações? 120 graus. Então, assim você iria responder para o carbono 2. Carbono 4. Qual seria a geometria desse carbono? Você iria identificar o carbono 4 e você observa que ele tem 4 ligações simples. Então, ele tem hibridação sp3. Ele tem geometria tetraédrica, porque ele tem 4 ligações simples. E qual é o ângulo de suas ligações? Entre suas ligações, ângulo das ligações, 109,5 graus. Ok? Assim você iria responder para esse carbono. Galera, valeu. Até a próxima. Boa aula.